Por qual motivo? Por qual motivo que temos ou devemos ou procuramos a mudar de trilha? As trilhas que eu falo, meus queridos e minhas queridas, é aquela que você segue todo dia. Aquele Deus que você segue. Não sei qual Deus que você segue. Mas, algum motivo você já teve para mudar de Deus? Igual muda de camisa? Igual muda de igreja? Bom dia, Pai de Cristo. Nesse momento agora são 7 horas e 26 minutos. E eu sou Batatinha, estou falando de Uberlândia, Minas Gerais, no dia 25 de setembro de 2026. Agora, nesse momento, 20 graus. Deu uma chuvinha forte em Uberlândia aqui, no meu bairro aqui não choveu não. Passou só a ventania, só a poeira, mas teve bairro aí que a chuva foi pesada, viu, meus queridos? Mas é a natureza. A natureza, a gente pensa que ela tarda, mas não falta, mas não. Tudo vem ao tempo e à hora. Meus queridos, vamos pegando aqui agora, eu vou falar com vocês agora. O porquê nós mudamos de trilha? O porquê nós mudamos de trilha sem saber o que estava pensando? Ontem eu falei sobre os meus netinhos. Quando eu ficava com eles chegavam na frente da minha televisão, no computador, já gritavam, vovô, batata, ou carne. Aí eu punho aqueles vídeos, aquele povo assando carne, tinha umas mulheres que assavam carne, eles eram fã daquelas mulheres. Aquelas mulheres, eu tinha que pôr todo dia, pôr aquele vídeo e assar carne para eles. Mas os dias foram chegando e eles foram se modificando. E os pais foram trazendo outro motivo para eles. Tirou televisão de casa, não tinha mais televisão e tudo, mas não tirou os filmes, aquele jogo, tudo, não. Então, na realidade, é o caminho que eu falo. Nós entramos no caminho dos outros. Nós entramos na vida dos outros. Mas então, na realidade, vá na casa do meu filho hoje e manda eles assistir um filme, daqueles filmes do povo colhendo abacaxi, plantando, pescando. Nada disso acontece. É só jogo de matança, disso e aquilo. Então, na realidade, como nós fazemos para mudar? Eu peguei uma estratégia agora, eu vou mudar. Todo dia, uma semana, todo dia, eu vou pôr uma partezinha de um filme. Antes de ontem eu pus navegação na água, limpando represa. Amanhã, a partir de amanhã, de segunda-feira, eu já vou pôr a vida de João, bíblico. Na outra semana, eu já ponho outra coisa. Então, todos os dias, ali no meu WhatsApp, no meu status, eu vou pôr para vocês uma vinhetazinha de 1 minuto e 30 segundos. Aqui, meus queridos, aqui é meu WhatsApp. Vocês podem entrarem. Tem duas mensagens aqui, ó. Cenourinha, mensagem, e CS Batatinha, mensagem. Então, nesses dois, todo dia vai sair a mensagenzinha. Guarde bem aqui o telefone aqui do WhatsApp, que vocês vão poder entrar para vocês verem. Não me canso de olhar quem deixou ou entrou para buscar aqueles videozinhos. Mas, embaixo no vídeo eu vou filmar, você vai ver o nome do filme que está passando do vídeo, para ver se você tem coragem de chamar seu filho para assistir aquele. Meu querido, é todos que estão naqueles vídeos pesados com os filhos. Ali naqueles vídeos pesados, ontem eu falei sobre os dois caminhos. Deus existe. Aqui na Terra existe deuses. Deuses com D minúsculos, ou seja, tudo minúsculo. E eu escrevo Deus verdadeiro com todo maiúsculo. Então, na realidade, é a divisão. Você vai lá em Isaías, você vai achar os dois deuses. O Deus do rei Salomão, que é o Deus com D minúsculo, que é o Deus do sexo, que ele se debandou do Deus verdadeiro e começou, ele teve 750 casamentos, e mais 350 concubinas, e mais algumas amantes fora. Então, na realidade, eu não sei se esse documento é verdade, porque onde esse homem tinha tempo para visitar tanta mulher, e se ele era um guerrilheiro, foi o maior guerrilheiro que teve, ele e o pai dele, o rei Davi, foi o maior rei guerrilheiro que teve na história. E como que esse homem tinha tempo para auxiliar 1.050 mulheres, mais de 1.000 casamentos? Então, na realidade, meus queridos, é onde nós falamos, nós temos os dois deuses, os deuses com D minúsculo e o Deus com D maiúsculo. O Deus com D maiúsculo é um só Deus, e os deuses com D minúsculo é
vários deuses que tem na face da terra. Por exemplo, o profeta famoso que existia, Melquisedeque, ele seguia o deus Baal. Aí depois que ele se viu muito rico, aí se transformou em um servo do Deus, falando que era o Deus verdadeiro, e começou a pegar dinheiro do povo, dízimo, e foi o mais rico daquela época. Ele se julgava, até que foi ele quem batizou o Arão para Abraão. Então, na realidade, tem essas contradições. Então, vamos começar aqui, meu querido. Eu pus os vídeos das pessoas andando lá naquelas 2 vídeos, naqueles 3, já pus antes de ontem eu já pus diferente. Então, na realidade, é que aquelas barragens grandonas e a natureza faz com que nasce uma folha ali, de uma planta, de folha larga ali, e aquela folha vai, igual você deixasse uma cebola, ela vai criando raiz, uma batata, vai criando raiz, vai dando fruto. Ali vai dando fruto e vai aumentando aquilo ali. Ali naquilo ali, quando está muito grande, que você vê eles cortando aquilo ali, tem lugar lá que está com 1 metro de altura, eles cortando aquilo lá, e tem terra, tem tudo, nasce até mato, nasce planta em cima da água, nasce árvorezinha, porque eles não deixam, porque tampa tudo as represas. E põe aqueles homens trabalhar naquilo ali, buscando aquilo ali, você vê os navios na navegação, os navios vai passando e vai cortando aquilo lá assim, vai saindo para os lados assim, você vê que camada bonita por cima da água, mas ali, quando você vai, os homens vão cortando, você vê que tem terra, tem lama ali dentro, tem tudo. A terra vai absorvendo e a natureza vai criando coisas novas, e ali por cima da água vai criando aquelas vidas novas, daquelas plantas ali, que aquelas plantas eu não sei. Agora eu fico olhando, meus queridos, são milhares e milhares de toneladas daqueles trem que pega por cima da água. Vai aqui no meu WhatsApp, depois de terminar aqui, vocês vão no meu WhatsApp, e veja lá no meu status, e veja também no Cenourinha Mensagem, e veja também no CS Batatinha Mensagem. Então vocês vão vendo ali, quando vem descendo aqueles tantos ali, o povo, os homens puxando aquilo ali, para limpar a água para cima, que você olha quilômetro para cima, você não vê água, só vê a planta por cima, aquelas ervas que nasceu ali por cima, que eu não sei o nome daquelas ervas. Então, na realidade, vamos começando aqui. Para que nós podemos tirar os nossos filhos dos filmes pesados, o que nós teríamos que fazer? Tentar. Eu assisti com meu netinho muitas das vezes, tem umas mulheres que vão para a roça lá e faz uma casinha lá naquele meio daquele mato sozinha lá, e vai criar galinha, vai criar porco. Outros cavam lá no chão, vai cavando no chão assim, e vai fazendo uma casa subterrânea. Eles gostavam de ver aquilo ali, mas hoje ninguém gosta mais, porque os vídeos pesados de briga, de matança, de arma, vão tomando conta de tudo. Então, na realidade, como nós poderíamos fazer, o meu título hoje é, por qual motivo nós devemos mudar de vida? O segmento dos nossos filhos. E, a partir da manhã, eu vou pôr o vídeo sobre a vida de João. A vida de João. Eu vou pôr 5 ou 6 vídeos, cada eu ponho uma vinhetazinha, eu gravo ali e ponho o nome do filme diferente, o que eu tinha fazendo, vocês olham embaixo, e vocês vão começar a fazer ali, vão assistir aquele filme, se vocês tiverem coragem, se não tiver um jogo para assistir, se não tiver uns vídeos pesados para vocês verem, se não tiver um jogo, tira um tempinho e veja aqueles filmes. Ali, aquelas diferenças. Então, meu querido, vamos voltando aqui agora. Você vai assistir um filme, aquele homem construindo uma casa dentro da terra. Aí aquele homem vai cavando aquele buraco, vai fazendo aquilo ali, vai buscar terra, busca uma coisa, busca outra, quando é no final faz uma casa. Eu pus ontem, também, compartilhei no meu Cenourinha Mensagem, um homem que faz artes. O nosso filho, o seu filho, o filho dos outros, também poderia seguir aquele caminho daquele rapaz que vai lá no mato, corta um pedaço de pau, um pau velho que está perdido lá, já ele corta e dali ele forma uma obra de arte. Vocês vão ver também, no Cenourinho, vocês vão ver que tem. E eu vou compartilhar também esse vídeo, hoje eu vou compartilhar, ou seja, agora na hora, até lá para as 11 horas, meio-dia, ele está compartilhado no meu Facebook, eu vou mandar a menina compartilhar ele, e vocês vão ver que obra de arte que o rapaz faz. Mas, hoje, a maioria, enquanto aquele rapaz faz aquela obra de arte, naquela árvore, aquele trem bonito, o outro vem e vai ser esculpido ali na madeira uma imagem.
uma arma, tudo na madeira, tudo aquele trem mais bonito, faz ali de plástico aquelas armas, aqueles trem tudo bonito. Enquanto tem dois aqui no caminho buscando as coisas bonitas, tem 10, 12 buscando as coisas demônicas. Como nós devemos fazer? Nós vamos falar da vida de João durante a semana, da vida de João. João, ele veio, mas quando veio o profeta Elias, foi o último profeta, ali está falando ali, não é verdade não. O último profeta que teve foi o... Obrigado, meu anjo. Se vocês assistirem o vídeo, eu vou compartilhar ele amanhã, vou tirar um pedacinho dele, vocês vão ver o nome. O último profeta que Deus mandou foi o profeta Elias. Ali ficou 400 anos, Deus sem comunicar na face da terra. Está bem explicado lá. 400 anos sem Deus comunicar na face da terra. Mas, gente, mas tem uma conversa errada. Porque fala que foi aquele profeta Isaías, o filho de Amós, que anunciou a vinda de Jesus. Mas vocês vão achar documentos que a vinda de Jesus foi anunciada 60 anos antes da vinda dele. Vocês vão achar documentos. Outro profeta Isaías, que aquele já tinha morrido. Foi outro profeta Isaías, não foi aquele. Mas naquele tempo, quando foi anunciada a vinda do homem, já existia o reinado de Herodes. Herodes não era um rei. Herodes era um palácio. Era uma grande área que tinha ali naquele meio ali. Era tudo que existia ali naquele meio. Ah, então é igual fosse o Brasil. O Brasil já teve quantos governadores, você sabe? O Brasil já teve monarquia? Já. Os outros países têm monarquia, os outros países têm isso, têm aquilo. E vai passando vários homens tomando conta. A mesma coisa era o reinado de Herodes, o reinado de Faraó. Faraó durou mais de 3.000 anos, o reinado de Faraó. Eram vários homens que vinham. Mas quando tinha o profeta, ou seja, o rei Herodes, o grande, depois veio o Tofe, veio o pequeno, veio tantos ali. Quando Jesus morreu, mataram Jesus, quem tomava conta era Pilato, que era o rei. Era Pilato, já não era Herodes mais. Mas tem uma contradição ali, que eu já pus em outros vídeos aqui atrás, que quando Herodes morreu, Jesus tinha 5 anos que morreu Herodes. Que Jesus, o João falou para José, José, foge com o menino, que Herodes vai matar ele. E José fugiu com o menino. Quando foi com 5 anos, o anjo apareceu para José. José, volta, que o rei que queria matar o menino Jesus já morreu. Então, na realidade, meus queridos, vamos analisando bem aqui. O rei Herodes, ele comandava, era o grande, era o top, um nome assim que eu demoro a falar o nome certo. Então, teve o grande, o pequeno e o normal. Teve 3 ou 4 ou 5 ou 10 reis no reinado de Herodes. Então, na realidade, aí, quando você vai achar o nascimento de João, João nasceu tem um vídeo ali que eu falo, ali, anterior ali, poucos vídeos atrás, 3, 4 vídeos atrás. João nasceu no ano 2 negativo, antes de Jesus. João nasceu no ano 2. Mas Jesus nasceu no ano 2, 4 ou 7. Aí Jesus não morreu com 33 anos. Jesus pode ter morrido em uns livros com 33, com 35 ou com 39. Porque não se sabe se Jesus morreu com 33 anos ou se foi com 30. Se conta que Jesus, ele começou a sua vida pública na religião pregando com 30 anos. Mas, na realidade, ele poderia ter 35 anos ou 36 anos, que ele nasceu no ano 7, com 33, 38, que ele morreu, ou com 37, com 7, 33 com 7, que daria 40. Então, Jesus morreu com 40 anos. Vocês vão procurando os livros diferentes, vocês vão. Agora, eu achei esse livro aqui de João, quando eu liguei o computador agora cedo, que eu já li o computador, já vou ver alguma coisa. Então, achei o livro de João. Como foi a vida de João? Aí vem contando a vida dele. Então, teve 400 anos sem nenhum profeta se comunicar com Deus. E nem Deus se comunicar com o povo através de um profeta. Ali está contando direitinho.
400 anos. Aí que apareceu o profeta que anunciou Jesus. Aí veio a comunicação novamente. Mas a contradição ali é muito grande. De que como que Jesus nasceu no ano 7, no ano 2, no ano 4, antes da era atual. E se João nasceu no ano 2, na era atual? No ano 2 negativo, AC. Aí vem a contradição. Quando Maria ficou sabendo, quando Maria foi concebida de Jesus, a sua prima Isabel já estava com 6 meses de gravidez. A sua prima Isabel, ela tinha mais de 65 anos e o Zacarias também tinha mais de 65 anos, eram todos dois velhos. Vocês vão ver mostrando a foto deles velhos. E eles participavam da igreja. Eles eram os sacerdotes que arrumavam lá os papéis, aqueles panos em cima da igreja, quando ia ter os cultos, aqueles trem, as missas. Eles mostram os papéis dele trabalhando lá dentro da igreja lá. Gente, vamos analisando muito bem. É muita farinha para um saco muito pequeno caber todas. Então, na realidade, vamos pensando muito bem. Aí, o que acontece? Maria montou num jegue, num cavalinho, num burrinho. Ô, gente, eu fiz uma pergunta ontem para vocês. Qual a diferença que existe entre o burro e o palhaço? Mas o burro era inteligente. Maria usou o burrinho, Jesus usou um burrinho, um jegue, uma mula, falamos assim, para se transportar de um lugar para o outro. Ele foi o animal que mais serviu o filho do homem. Então, na realidade, vamos voltando aqui agora. Maria foi visitar Isabel e lá com ela ficou 3 meses, até que o menino Jesus nascesse. Aí vocês vão ver muitos comentários que tem, que eu já fiz comentário, já pus no ar. Não se sabe se o menino Jesus era amigo de João. Não. Não se sabe. Se eles conviveram junto ou se eles se separaram para um lugar e outro para outro. Mas só sabe que o nascimento deles foi perto um do outro. Porque, na realidade, Maria foi num jeguinho, foi sozinha. Foi num jumentinho, como depende do lugar que fala jegue, jumento. Então ela foi naquele jumento, montada ali e voltou sozinha. Então tem muitas coisas que não dá prazo a gente contar tudo. Então, na realidade, aí João veio com 30 anos, João apareceu. Ou 32, 2 negativo. Jesus apareceu com 30, ou 37, que ele morreu com 39 ou 40. Então não se sabe qual a data certa que Jesus morreu. Porque quando foram procurar a data de nascimento, puseram aquele monge Dionísio, para ficar responsável pelas datas dos nascimentos lá, ele manipular a sua cabeça e pôr a data de que Jesus nasceu para coincidir com a data de João e coincidir com a data do Herodes. Mas aí, vamos pegando aqui, meus queridos. Herodes. Ele errou nas datas. Então ele não sabe. Eu vou pôr aqui no finalzinho, eu vou pôr aqui o erro de Dionísio, o monge que ficou por conta de fazer as datas. Ele cometeu um erro. Aí nem ele mesmo sabe se Jesus nasceu no ano 2, 4, 6, 8 ou 7. Na minha Bíblia aqui está escrito que Jesus nasceu no ano 7 negativo. Com 33, que ele viveu 40 anos. Ele teve a vida. Mas naquele tempo, quando ia regredindo, ia caindo, aí voltava para zero. Quando voltou para zero, aí começava novamente. Todo mundo que tinha 30, 40, 50, nascia novamente na data, 1 ano. Então Jesus tinha 7 anos, mas ele começou 1 ano de idade. Começou com 1 ano e foi até os 30, estudando teologia, filosofia na faculdade, para vir pregando. Quando ele veio pregando, João estava do outro lado também aprendendo. Mostra aí que João estava comendo, vocês vão ver no vídeo. Procura o vídeo, vocês vão ver. João ele se alimentava de gafanhoto e mel silvestre. Mas naquele tempo, a comida principal, vocês vão ver, que era o gafanhoto, que era o alimento principal do povo. Ali tinha criação igual tem criação de bode, de vaca, de boi, de galinha.
para transporte. Ali o alimento tradicional deles era o gafanhoto. O gafanhoto era o alimento normal, que eles comiam cru ou comia feito em algum outro modelo. Eles comiam aquilo em todo mundo, não era só João não. Todo mundo. Mas no tempo de Jesus não se comia mais o gafanhoto. Só João que comia gafanhoto. Os outros não comiam mais. Então, na realidade, vamos analisando bem os fatos do qual vem as dificuldades que nós temos em nossa vida. Então, meu querido e minha querida, vamos pegando aqui agora outra palavra diferente aqui do qual nós deveríamos pensar, de que, na realidade, todos nós devemos saber. Aí vem aqui para nós os nossos atuados tempos que nós vivemos aqui na atualização nova. Você vai achar vários vídeos diferentes de um para o outro. Você vai achar vídeo de que aqui nós temos a subida, aqui nós estamos em cima da face da terra. Aqui nós descemos para o caixão. Aqui os ossos, aqui no... Eu vou pôr bem pertinho no X. Aqui no X, dá para você ver direitinho. O espírito, a superfície e a descida. O espírito está na subida. Mas eu vi um vídeo que eu fiz até um comentário sobre ele, que nós somos divididos em 3 partes. Matéria é aqui a superfície, espírito é a superfície e a alma é a subida. Então vamos pegando aqui. Aquele pessoal que faz aqueles vídeos, eles fazem um vídeo que fala bonito. Então, na realidade, o espírito, até eu achei um vídeo de uma menina pequena, ela explicando o que é a alma, e o que é o espírito, e o que é a matéria. Ela explica bem, mas vocês veem que a criança foi forçada a fazer o vídeo, porque toda hora que você vai olhando, quando você está... Tem os cortes, porque quando eles cortam ali, a imagem está retinha aqui, a outra já pegou para cá. Então, cada vez que muda de assunto, o assunto não deu certo e regravaram novamente, que eles não conseguem fazer a imagem direitinho igual estou aqui, ó. Viu? Já mudou para o outro lado da imagem. Então, na realidade, vão pensando bem. Então, aqui, uns explicam que o Espírito é o responsável pelo nosso trabalho aqui. A alma é a essência de Deus que sobe para o céu. Quem sobe para o céu é a alma. E a outra parte, o corpo, que é a matéria, volta para a terra, volta para o pó. Mas ontem, eu assistindo o vídeo, foi antes de ontem, eu achei outro vídeo que o homem já troca. Ele fala que a alma é uma cobertura aqui em cima da face da terra e o espírito que sobe para o céu. Ele trocou, desmanchou o que o Joaquim fez e fez o dele. Só que ele inverteu o espírito que sobe para o céu e a alma é aqui que trabalha aqui na terra, fazendo as coberturas das coisas, planejando as mortes, os assaltos. É a alma que faz. E o espírito é de Deus. Porque lá em João está escrito ali, ele buscou nisso aqui. O espírito voltará ao céu, de onde veio. E o corpo voltará, o pó é de onde veio. E aqui é a superfície onde nós vivemos. Então, na realidade, dessas 3 partes aqui, a subida, a superfície e a descida. A descida é aonde Jesus desceu a mansão dos mortos, para dentro do chão, que significa o inferno. Então, na realidade, meus queridos, essa parte, eu vou mostrar para vocês amanhã, que está dando uma diferença muito grande entre João, e Jesus. Está dando uma diferença muito grande no nascimento deles e o conteúdo de fala, a vida de João, está muito diferente do que acontece aqui. Eles buscam o assunto lá de 400 anos sem nenhuma comunicação de Deus com a terra. O último profeta que teve foi o profeta Elias, que anunciou. Então, na realidade, mas aonde é que está o profeta Isaías que anunciou a vinda de Jesus? E qual que era o profeta Isaías? Teve 3 profetas Isaías. Teve o profeta Isaías, que ele é escrito com D maiúsculo, e teve um profeta falso, que o nome dele está escrito com D minúsculo.
Vocês vão lá em Isaías que vocês vão achar o Deus com D maiúsculo e o Deus com D minúsculo. Vocês vão lá em Amós, vocês vão achar dois Amós. O Amós com D maiúsculo e o Amós com D minúsculo. Portanto, as igrejas evangélicas retiraram o livro de Amós do livro deles, que não existe na Bíblia. Eles são 7 livros a menos, em outros é 6, tem uns que chega a 8. Então, na realidade, os livros que eles foram achando, que falam que era falso, porque 2 profetas, Amós, um com D maiúsculo e com D minúsculo, um dos 2 era falso. Aí como nós vamos saber qual dos 2 que é o verdadeiro? Não temos por onde esse segmento chegar até a nossa mente. Então, quando o livro é polêmico, foram tirados. A Bíblia é primitiva. Eu vou pôr um textozinho no final desse vídeo aqui. Eu vou parar o vídeo agora, para dar prazo eu pôr mais os vídeos. Eu vou pôr sobre o nascimento de João, de Jesus, e vou pôr sobre a Bíblia primitiva. A Bíblia primitiva, ela foi extinta quando veio Calvino, Agostinho, e veio aquele povo lá e fizeram aquela revolução. A Bíblia ela existia de 33 a 36 evangelhos. Então ela foi deteriorada tudo. Então acabaram com tudo, mataram muita gente naquele tempo. Os conservadores, as Bíblias pegavam, põem no meio da rua, queimava tudo. E fizeram a Bíblia nova, fizeram a Bíblia nova com 4 evangelhos. Do qual nasce o evangelho de João, Lucas, Mateus e Marcos. Esses nomes não existiam, foram nome criado e deram aqueles nomes para eles. Porque na realidade existe 3 João. Existe o João, daquela ali no finalzinho da Bíblia, o Evangelho de São João. Existe o João Batista e existe o João Evangelista. São 3 João. O João Batista, que fez o batismo, ele foi decapitado. Então no vídeo que eu vou pôr amanhã, para vocês, vou começar trabalhando, está escrito, Jesus poderia ter salvo João. Por que Jesus não salvou João? Jesus sabia que João ia morrer? Jesus sabia que João ia ser decolado pela filha de Herodes? Então, na realidade, qual foi o Herodes? Não foi o Herodes que queria matar João. Que o Herodes que queria matar João, ele morreu quando João tinha 5 anos de idade. Então, na realidade, vamos buscando aqui. Mas a Herondina era filha de Herodes. Que ela dançou e tem uma confusão ali no meio que João combatia lá a traição que tinha do cunhado com a mulher com a cunhada, a mulher do irmão, que João combatia. Ele falou, vou mandar matar João. Aí ela falou, vou mandar matar João para João deixar a minha vida, que ela tinha um romance com os 2 irmãos. Então, na realidade, João chegava e falava que se não podia era pecado. Aí, então, ela aproveitou a hora do aniversário de Herodes, que Herodes mandou ela dançar, falou que se ela dançasse igual ele queria, ele daria o que ela pedisse. A mãe dela chamou ela dentro e falou, dança bonito e pede a cabeça de João num prato. Mas aí quando foi nesse momento que ela dançou bonito, chegou nele e falou, e agora o meu pedido? A mãe já tinha orientado ela, vocês vão achar livre com isso aqui. Aí ela falou, quero a cabeça de João num prato. Palavra de rei não volta atrás. Foi lá e mandou, e João estava na prisão. Tinha muitos anos que ele estava na prisão. Se vocês mostrar lá os desenhos dele lá dentro da prisão, lá, triste, lá naquele lugar, lá, isso e aquilo, tem as fotos, aquelas fotos dele, tudo com aquelas roupas, tudo doido. Então, na realidade, tudo ali, meu filho, nada foi acontecido. É tudo criado através de computadores e programas bem sofisticados, aquelas roupas, aqueles trem, aquela barba, aquele rosto. Nada daquilo existiu, ninguém tinha foto daquilo lá. São criados a imaginação das pessoas que faz aquilo ali. Então ela trouxe a cabeça de João no prato e entregou para ele. Então, na realidade, ali, aquele João acabou. Mas depois veio o João Evangelista novamente. Mostrando ali, acabou o João Batista, que fez o batismo, e depois vem aquele outro João lá no final da Bíblia, nas epístolas. Uns falam epístola, outros falam livro, outros falam isso, falam aquilo. Em Bíblia diferente, falam os nomes diferentes. Então, ali que veio, apareceu o terceiro João, que os dois já não existia mais. Então, na realidade, quando a Bíblia começou a ser escrita, foi 60 anos após a morte de Jesus. Os seus discípulos todos já tinham morrido. Que pelo que mostra, os discípulos dele todos já eram de idade mais velho que ele.
Então não tinha condições, que ele morreu com 33 anos, com mais 60, estaria 93. Então vamos analisar. E a Bíblia gastou 150 anos para ser modelada e soltar ela. Mas ela não foi terminada, que até hoje a Bíblia ela é borrada novamente. A Bíblia primitiva, se buscasse ela, tivesse ela já foi borrada, até 2020 ela tinha sido borrada mais de 20 milhões de vezes. Então quer dizer, meus filhos, que as palavras foram todas trocadas, significado diferente, tudo diferente. Então, na realidade, em todos os livros, vocês vão ver que o livro de Joel, ele foi paralisado, ele terminou de fazer ele há 400 anos, igual de Elias, há 400 anos que Deus acabou a comunicação. Cadê esses livros? Cadê esses livros da Bíblia? Que não aparecem. Foram todos tirados. Então nós vivemos na época agora, que eu falo para vocês, vamos fazer a mudança. Vamos buscando aqui agora. Quem fez o mundo? Foi Deus. Quem fez as imagens? Foi o homem. O homem foi feito por quem? Por Deus. Quem tem mais poder? Deus que fez o mundo, o homem, ou a imagem feita pelo homem? Qual que domina o mundo? Aonde nós devemos ir mais rápido para nós chegar mais rápido? Então, meus queridos e minhas queridas, nós vivemos aqui na face da terra, pensando em coisas diferentes. Eu vou terminar o vídeo aqui com 31 minutos, para eu pôr pelo menos o nascimento de Jesus, o nascimento de João e a Bíblia primitiva no final, daqui para frente, quando vai entrar esses livros. Eu vou sair aqui do vídeo que vai entrar diretamente para o canal CS Batatinha. Meus queridos, um abração, aguarde outras novidades. Jesus nasceu no ano 7 negativo, ou seja, AC. A afirmação de que Jesus nasceu antes do ano 1, o que matematicamente corresponde a um valor negativo no calendário, ou antes de Cristo, é historicamente correta segundo a maioria dos historiadores e biblistas, situando o nascimento entre 7 a.C. e 4 a.C. Aqui estão os pontos principais sobre essa aparente contradição. O erro de Dionísio. No século VI, um monge chamado Dionísio, o Exíguo, tentou calcular o ano do nascimento de Jesus para basear o calendário cristão, depois de Cristo. No entanto, ele cometeu um erro de cálculo de cerca de 4 a 6 anos ao tentar alinhar o nascimento com o reinado de Herodes, o Grande, que se sabe hoje ter morrido por volta de 4 a.C. Pois, por que 7 a.C.? Algumas interpretações baseadas no relato de Mateus, sobre Herodes ordenar a morte de crianças com até 2 anos, sugerem que Jesus poderia ter nascido algum tempo antes da morte de Herodes, o que leva a estimativas como 7 ou 6 a.C. 6. Idade na morte. Como o calendário começou errado, Jesus provavelmente nasceu 4 a 7 anos antes de Cristo, o que significa que, ao morrer, geralmente datado em 30 depois de Cristo ou 33 depois de Cristo, ele teria aproximadamente entre 33 e 39 anos de idade, e não apenas 30. Jesus histórico nasceu alguns anos antes da nossa era atual. O da Bíblia foi apagado. Talvez seja por isso que sua fé parece incompleta. Algo não está certo. Você sente isso lá no fundo, mesmo que nem sempre consiga explicar. Já leu a Bíblia, já ouviu sermões, seguiu os ensinamentos, e ainda assim, algo parece estar faltando. As peças nem sempre se encaixam. Alguns versículos parecem incompletos, ou versículos removidos como se houvesse um vazio, um espaço onde antes existia algo poderoso. Algo que foi removido, enterrado ou reescrito. E se eu te dissesse que esse sentimento não é apenas imaginação? E se nunca te mostraram o quadro completo? Durante séculos as pessoas acreditaram que estavam lendo a palavra perfeita, intacta e inalterada de Deus. Mas a história conta outra coisa. Ao longo do tempo, mudanças foram feitas. Às vezes de forma sutil, outras de forma drástica. Versículos desapareceram. Alguns foram alterados, outros
suavizados, reescritos ou até mesmo apagados completamente. E a verdadeira pergunta é por quê? Quem decidiu o que deveria ficar e o que deveria sair? E mais importante, o que perdemos por causa disso? A verdade é que muitos cristãos vivem suas vidas sem nunca questionar se receberam a verdade completa. Assumem que cada palavra de sua Bíblia esteve sempre ali, intocada desde os dias dos apóstolos. Mas isso simplesmente não é verdade. A Bíblia que você lê hoje passou por centenas de anos de revisões, traduções e edições, muitas delas feitas por pessoas com poder, influência e, às vezes, com uma agenda. Algumas mudanças foram feitas para controlar, outras para manipular, e algumas, talvez as mais perigosas, para enfraquecer a autoridade dos crentes.